Acontece. Que prazer você ter aceitado esse convite. A Patrícia foi minha professora no curso na formação de homeopatia. Vou pedir para que você se apresente, então, Paty. Olha, eu com intimidade, né? Pode chamar de Paty. Afinal de contas, todas as minhas lives eu chamo de papo com a Paty. Cada papo com a Paty tem um assunto. E quando tem uma pessoa para a gente bater o papo, eu acho muito mais legal. Então, meu nome é Patrícia Enia. Eu sou homeopata, não médica, sou terapeuta, sou psicanalista. Você quer todas as formações mesmo? Então vamos. Sou iridóloga, sou radiestesista e radiônica, né? Radiestesia e radiônica. Aí tem um bocado de coisa aí pra trás, porque antes de ser terapeuta eu era economista, sabia disso? Olha, parece alguém que eu conheço, sabe? De várias Então. funções. Bacana. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Andresa Tramujas, sou fisioterapeuta, me formei também em educação física, né, trabalho como personal trainer, cuidando da saúde de uma forma geral, tanto na saúde física quanto na saúde mental, enfim, nas duas áreas. E ainda gostaria de fazer direito, pensa, né, uma pessoa que se preocupa com a justiça. E ainda, para mim, infelizmente, nem sempre funciona como a gente. A justiça poderia ser um pouquinho melhor, talvez justa para alguns, talvez injusta para os outros, né? Mas se eu pudesse, eu ainda faria, acho que um curso que eu gostaria de fazer para minha vida. Essa formação. Meu pai é advogado, tem um pai que eu considero como pai que é policial, essa área. Mas eu, se pudesse, também. Fiz a formação em microfisioterapia, que é um braço da fisioterapia. Nossa, eu acho super legal essa questão da microfisioterapia. Eu entendo super pouco, mas admiro muito. Olha que bacana. Ela é muito semelhante à homeopatia. E eu fiz a formação de homeopatia depois. São duas técnicas, tanto a homeopatia como a microfisioterapia, elas trabalham no terreno, né? Na pessoa, no indivíduo. Então, são duas técnicas que eu admiro muito. Eu falo, eu sou tão rica de ter essas duas formações, porque a gente tem a vantagem e o privilégio de trabalhar como um todo com o paciente. Não de forma fragmentada, como muitas vezes na fisioterapia tradicional a gente trabalha, né? Ah, eu sou especialista em ombro, sou especialista em joelho, ou mesmo ortopedia, né? Não, você consegue trabalhar com o indivíduo como um todo, tratando desde uma questão física, de uma dor física, a uma questão emocional, uma questão mental. E como a homeopatia trabalha com essa similitude, a microfisioterapia também. Então, de forma sutil, com o toque manual, a gente estimula aquela agressão, aquele bloqueio que foi feito no organismo do paciente, e a gente acaba estimulando com que o organismo tenha o trabalho. A gente é um médico faxineiro, digamos assim, do corpo, né? Estimulando com que o corpo entre nessa autocura. Essa é a vantagem, olha, que me emociona até a fala da micro, e o que me encantou também muito na homeopatia. Nossa, a soma dos dois no tratamento deve ser um negócio lindo. Com certeza. Mais a medicina germânica, né? A nova medicina germânica, no momento que o paciente entra no consultório, você já consegue entender pela postura dele, pelo comportamento dele, se ele quer ajeitar o teu computador, se ele quer ajeitar algo, ali a gente já começa, tanto pela homeopatia quanto pela leitura biológica ou nova medicina germânica, como alguns conhecem, né? Uhum. Gente, boa noite. Eu falo um pouquinho, né? Só um pouquinho. Quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser um papo com a né? Professora Patrícia, homeopata, terapeuta homeopata. E a gente vai falar um pouquinho para vocês. Na verdade, eu convidei a Patrícia para falar um pouquinho para vocês sobre essa técnica que eu admiro bastante, que pode ajudar muitas pessoas que desconhecem, né, a homeopatia. Ela não é uma técnica onde a gente acredita ou não. Ela vai ter ação no teu corpo, acreditando ou não, né? Porque aí entra uma questão de energia, e nós todos somos energia, além de matéria, além disso aqui, né? Somos todos, de certa forma, energia. Se a gente for medir a frequência, a gente vai verificar uma frequência em hertz em cada um de nós.
Então, vai muito além, né, de um corpo físico. Então, passo a palavra a você, Patrícia. Então, você falou uma coisa bem interessante. Nós somos todos energia, né? E as pessoas acham que precisa acreditar para a homeopatia funcionar. E é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Ah, eu preciso acreditar em homeopatia? Não, não precisa acreditar. Tem vários alunos aqui que às vezes vêm disfarçados com outros nomes, tipo terapias florais e tal. Tem várias pessoas. A gente não precisa acreditar, porque o meu gato não acredita em homeopatia. E quando eu dou homeopatia pro meu gato, super funciona. Então, assim, um bebê não precisa acreditar. Ah, não, mas teve a influência energética da mãe. Poxa, se você acredita em energia, então acredita em homeopatia. Não Exato. precisa da gente ficar colocando que é uma coisa da sua mente. Porque, você sabe, Andressa, até para contar como é que a homeopatia funciona, eu vou contar o caso de uma pessoa. Você sabe que eu sou a professora Forrest Gump, né? Que eu tenho casos. E aí um dia chegou um rapaz no meu consultório e falou assim: Olha só, eu tenho um problema aqui. Ele tinha problema de gases. Mas eram gases assim que o importunavam muito. Ele trabalhava em banco e sempre após as refeições ele ficava com a barriga muito estufada e chegava a ter diarreias. Andressa, você sumiu. Sumiu? Ué. Não sei, vamos ver se volta, peraí. Ele chegava a ter diarreias e a barriga dele ficava fazendo borborígenos. Aí voltou. Aí a barriga dele ficava fazendo aqueles borborígenos. A barriga ficava conversando. E Aham. geralmente ele tinha que fazer é, é, reuniões após o almoço. E ele chegou no consultório, assim, muito contrariado. Aí ele falou: Olha só, eu vim aqui fazer um tratamento de homeopatia, mas eu já quero deixar claro que eu não acredito em homeopatia. Eu falei: Você veio fazer o que aqui? Ele falou: Eu vim tratar. Eu falei: Mas você não acredita, você acha que tem que acreditar. Se você não acredita, como é que você veio parar aqui? Minha mulher mandou. Eu falei: Poxa, pelo menos é um menino sincero, bem educado, que obedece a mulher. E foi parar no consultório para tratar, porque ele já tinha tentado outros tratamentos e não tinha dado certo. Andressa, eu nunca dei alta tão rápido para uma pessoa. Ele chegou ao consultório, ele suava, sabe? E era dor, dor, dor. E eu entrei com as medicações, avaliei e tal. Eu falei: Você vai tomar remédio? Ele falou: Vou. Eu falei: Se você não for tomar remédio, você pode sair, pegar seu dinheiro e ir embora. Não quero seu dinheiro. Aí ele: Não, eu vou tomar. Minha mulher mandou eu vir aqui e falou que é tal e eu vou tomar. Eu falei: Massa. Fiz a avaliação e tal, passei as medicações para ele, que não vou dizer aqui o que é. E aí ele foi embora. Daí passou uns 40 dias, ele voltou. Quando eu olhei o nome dele na agenda, eu falei: Ele voltou. Aí quando ele chegou, ele falou: Então, eu acho que fez um pouco de efeito. Eu olhei para a cara dele e falei: Se não tivesse feito efeito, você não estava aqui. Ele: Então, é verdade. Mas pode ser coincidência. Eu falei: Pode. Toda coincidência pode acontecer. Andressa, em 5 meses, vocês sabem que a pessoa ela melhora rápido, mas para você dar alta, você leva um tempo, porque a pessoa leva um tempo adoecendo. Sim. E você pega um homem de 30 e tantos anos, cheio de problemas, né? Em 5 meses, eu dei alta a ele sem nenhum problema, nenhum. Emocionalmente, ele era outro. Ou seja, não foram só os sintomas de gases, né? Outras queixas provavelmente ele tinha. Ele emagreceu 8 quilos, sem fazer dieta. Ele equilibrou de um jeito que nem besteira ele não tinha vontade de comer mais. Olha que ótimo. Aí, o dia que ele saiu, a esposa dele foi junto. Aí a esposa estava na recepção, ele estava com o bebezinho pequenininho, aí ele saiu e falou assim: Pronto, agora eu já acredito em homeopatia, agora eu vou mandar ela para vir aqui, tá bom? Então, assim, ele tomou realmente sem acreditar. E quando você aborda isso, eu acho muito importante, porque muitas pessoas não acreditam na homeopatia. E a homeopatia, ela não saiu do nada. Não foi assim: nossa, quero tentar uma coisa nova para enganar as pessoas. E aí tirou da cartola. Não. Quem criou a homeopatia foi um médico. E não era qualquer médico, sabe? Ele era um destaque na escola de medicina, né? O Hahnemann. E ele nasceu na Alemanha, na verdade, numa região da Suábia, que hoje é a Alemanha.
E aí ele cresceu muito como autodidata, ele era de família muito pobre. Para você ter noção, Andressa, não sei nem se era para eu falar da história do Hahnemann, não, mas eu vou falar. Ele cresceu, o pai era pintor de porcelana. Então, ele muito inteligente, ele sempre ficava ali olhando aquelas misturas que o pai fazia. E ele queria saber a origem de tudo e ajudava, e ele foi retirado da escola. Só que aí o diretor da escola falou, não, esse aluno é muito bom, a gente não pode deixar ele sair da escola. Ele tinha por volta de uns 10 anos. Aí esse tutor, né, esse diretor foi atrás do pai e falou, eu quero que você me passe a guarda do seu filho até terminar os estudos, eu vou bancar. Porque a família era extremamente pobre. E aí o pai falou, não, mas ele precisa me ajudar. Ele falou, não, a partir de hoje, seu filho eu vou ser tutor dele, eu vou ser um padrinho. E eu vou cuidar até que ele se forme na área que ele quiser. E aí ele foi para a escola, ele era um aluno autodidata, ele falava latim arcaico. Nossa. Ele pegava nos livros e ele ia decifrando em 1700 e lá vai pedrinhas, né? E o que acontece? Ele foi desenvolvendo uma forma de estudar e aprender, sabe, e técnicas, aonde ele dava aula de latim e outros idiomas para alunos mais velhos. Quando ele acabou a formação mínima, ele foi convidado a fazer medicina em Paris. Olha só. Agora você vê, a notícia correu da Alemanha para Paris assim, né? Rastilho de pólvora, e assim, não tinha internet, não tinha nada, minha irmã. E aí, lá, ele chegou e logo se destacou, mas ele passava fome, sabe? Ele ficava fazendo tradução a vida inteira, porque ele falava 8 idiomas, fluentemente, lia, escrevia e traduzia. E isso sustentou ele durante grande parte do tempo. E logo que ele entrou, rapidinho ele começou a escrever artigos. Então, assim, ele foi um químico brilhante, porque na faculdade de medicina, naquela época, você estudava, inclusive, essa parte de química. Você tinha que entender, não entender como entende-se hoje, que você faz cálculos e tudo mais. Não, você tinha que fazer. E ele publicava vários, inclusive, ele tem um artigo dizendo de arsênico para abaixar a febre, o veneno arsênico. Não o medicamento homeopático arsênico, mas o arsênico mesmo, para baixar a febre. E ele foi estudando isso, só que uma coisa que intrigava muito ele era essa questão do quanto o medicamento era agressivo, que é o que a gente vê hoje. Tá aí a polêmica da cloroquina, eu não sou médica e eu não vou defender nem para um lado nem para o outro, mas uma coisa todo mundo sabe, tem efeitos colaterais. O Hahnemann era uma coisa que ele falava isso, ó. Sabe, a gente não tem que tomar cuidado só entre o remédio e o veneno, é a dose que é a diferença. Exatamente. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E aí, ele criou esse método, depois de se decepcionar muito com a medicina, ele abandonou a medicina, ficou pobre, passando fome, com mulher e filhos, e aí ele criou a homeopatia, dessa forma, assim, muito mais suave, uma abordagem muito mais completa, muito mais integral, sabe, baseado nos ensinos de Hipócrates. Hipócrates, aquele carinha ali, não dá pra ver. Gente, Hipócrates. Eu tenho um Hipócrates, que eu comprei quando eu fui fazer o curso na Grécia. Que bacana. E aí, baseado nos aforismos de Hipócrates, tem livros, assim, eu tenho um livro de aforismos, você deve ter também, porque no curso de homeopatia a gente falava bastante disso. Baseado nesses aforismos, ele foi desenvolvendo a homeopatia. Por isso que é bacana a gente estudar a questão dos aforismos, para você entender de onde veio. Ele não tirou da cartola, sabe? É um homem extremamente inteligente, a gente não pode pegar tudo isso que ele criou, com tanto embasamento, catar e jogar no lixo. Não, para. Sabe, é um homem fantástico, e a homeopatia, ela é extremamente completa, muita gente pergunta, Patrícia, é para qualquer ser vivo? É, para qualquer ser vivo. Por quê? Porque eu trabalho com frequências e eu trabalho no fluido vital, na energia vital da pessoa. No livro que Hahnemann mais coloca pra gente, o que ele mais coloca você tem que equilibrar o fluido vital da pessoa. Quando você equilibra o fluido vital da pessoa, é como se ela estivesse assim, acima do bem e do mal. É uma coisa muito interessante. Você não adoece por qualquer coisa, mas você tem que estar em equilíbrio.
Desculpa. E quando a gente vem estudando, você coloca a medicina, a nova medicina germânica, você coloca radiônica, você coloca biorressonância. Quando você vai incrementando todas essas ciências que foram inventadas depois, aí você fala assim, tá tudo lá, sabe? Tá tudo ligado, realmente. A gente precisa ter um equilíbrio, uma frequência energética tal que faz com que a gente permaneça nesse estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio é um estado de saúde. Essa é a diferença entre saúde e doença dentro da homeopatia e da corrente do vitalismo. Eu falo muito, né? Não, mas é muito interessante. Eu não sabia de muitos detalhes aí. Na aula, durante a formação, não dá tempo de falar tudo isso, né? São poucas horas que a gente tem no fim de semana, né? E não dá para dar tantos detalhes assim, né? Mas você falando isso me lembrou a questão que eu gosto de falar muito para os pacientes também é comparar assim, quando aquela questão de crença, né? Ah, eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Daí eu falo, você acredita no seu celular? O que você está falando? Ou como está acontecendo essa transmissão nesse exato momento, sem ter um cabo, sem ter um fio, né? Ou como o teu celular vem com um Wi-Fi, ou não, se está funcionando, não está funcionando, aonde que está essa ligação? Mas eu não estou vendo nada, então eu vou dizer que eu não acredito? Então, aí o teu vídeo voltou, tinha dado uma travada. O seu também tinha dado uma travada, mas vamos tocar. Que nós temos eu não sei se vai dar pra gente terminar em uma live não, mas vamos embora. Pelo jeito, acho que vai ter que ser duas, né? Ó. Se precisarem, a gente continua. Se precisar, a gente vai. Então, assim, eu sempre falo isso para o paciente. Eu falo, tá, você, né, acredita nessa questão do celular, de como funciona, mas não acredita na energia que o teu corpo tem. Né? Você tem uma frequência em hertz, seu coração bate nada, frequência cardíaca, isso tudo tem interferência no nosso organismo, né? As ondas eletromagnéticas evolui muita coisa, né, nesse mundo prático, digamos assim, que se encontra hoje com essa tecnologia, porém isso também gera danos ao nosso organismo, problemas de insônia, uma série de questões, né, problemas de saúde, as crianças que estão tendo dificuldade muitas vezes nas escolas, evolui numa parte essa questão de ciência, mas por outro lado gera uma série de compensações no organismo, né? Sim. Gerando esse desequilíbrio mesmo, né? Você sabe? Você vai fazer uma pergunta, né? Faz. Não? Eu já ia te interromper para falar outra coisa. Pode falar, então. Não, desculpa, é porque quando você está falando dessas frequências, a gente dorme, por exemplo, com o celular do lado na beirada da cama. Eu mesmo faço isso muito, assim, coloco na mesinha que tem ao lado da cama e durmo. O computador está na minha frente. E a gente, se a gente fosse bem cuidadoso, coisa que a gente não é, inclusive eu me incluo nesse grupo de descuidados, a gente entenderia que a nossa pineal pode ter o funcionamento muito alterado por essas frequências. Frequência de Wi-Fi, a frequência do próprio celular. E isso faz com que prejudique o nosso sono. Então, assim, nós estamos hoje muito ligados em notícias, o que nos gera muita ansiedade, mas tem a questão energética. Por quê? Porque se você... Eu já vi o pessoal fazendo teste de o aparelho estar desligado, mas não está desligado da tomada, e eles chegam e conseguem medir a energia que está sendo emitida por aquele aparelho. E nós somos seres que temos campos elétricos. Então, nós estamos o tempo inteiro interagindo com essa energia. E isso pode nos deixar extremamente agitados. Como nós estamos muito em casa, nós estamos com muitos aparelhos eletrônicos ligados o tempo inteiro. Por exemplo, hoje eu estou atendendo desde de manhã. Eu parei aquela hora que eu falei um pouquinho com vocês. Estou o dia inteiro. Então, assim, ligado o tempo inteiro. O estímulo de luz, o estímulo visual, intenso. Para fazer a live, eu uso luz para fazer isso. Porque eu sei que dá uma qualidade para quem está do outro lado. Mas isso tem um estímulo que reverbera dentro do meu cérebro, dentro da minha energia, que depois, para acalmar, vou ter que tomar uma homeopatia para me ajudar a baixar um pouquinho a frequência para eu adormecer de um jeito que me descansa para valer. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem que ser discutida também quando eu estou falando de frequência. Porque quando a gente usa uma homeopatia, num caso desses, por exemplo, não adianta me perguntar qual que eu sei que o pessoal adora colocar esse tipo de pergunta, não posso ficar falando de homeopatia, senão sai todo mundo comprando as homeopatias e usando de forma indiscriminada. Dando homeopatia também, né? Desta forma, muitas vezes, né?
Isso. Aí eu vou fazer um desserviço para quem realmente entende o que que deve usar. Então, assim, quando a gente precisa baixar essa frequência para descansar, você precisa realmente dar uma desconectada, sabe? Porque o nosso volume de conexão, ele é muito grande. Esse exemplo do celular, como o João falou aqui pra gente, perfeito, maravilhoso. Se você não acredita no que você tem na mão, como é que você vai acreditar no que tem de remédio? Joga fora, você não acredita nisso, né? Aqui. Como é que você vai acreditar que aqui dentro tem alguma coisa, uma frequência que vai fazer, por exemplo, você fazer um movimento que você quer de perdoar alguém? Mas como isso aqui vai me fazer perdoar? Você não quer perdoar? Quero. Você entende que é o melhor para você? Entendo. Tá bom, esse remédio vai lhe ajudar. Como? Então a pessoa, ela desespera, ela fica louca. Ela fala, não, isso é viagem da maionese, gente. E as coisas são assim. São mesmo. E de uma forma linda. Quem usa sabe disso. Sabe, eu falo, uma vez eu fui entrevistada na CBN pelo Estevão Damasio. E ele é um jornalista, assim, eu tinha o hábito de ouvi-lo. E eu sabia que ele era muito, sabe, de cima, assim. Eu falei, ai meu Deus, Estevão Damasio, ele é um questionador, assim, tão incisivo. Ele meio que deixa sempre o entrevistado numa sinuca de bico. E aí foi muito engraçado que ele falou assim, Patrícia, uma última pergunta para encerrar e tal. Eu falei, lá. Aí ele falou assim, o que você tem a dizer da pergunta do fulano de tal, que eu não sei quem de que homeopatia não funciona? Falei, bom, primeiro eu acho que ele nunca tomou. Segundo, contra fatos não há argumentos. Pergunta para quem tomou. Eu não estou aqui para defender uma ciência, porque se ela depender de mim para eu defendê-la, o dia que eu morrer, ela morre junto. Exatamente. Então, assim, os fatos falam por si só. Então, eu não, contra fatos não há argumentos. Quem toma homeopatia sabe. Por exemplo, essa questão da conexão, ela é muito interessante. Sabe, às vezes você está numa sensação de controle. Muita gente está passando por isso hoje, sabe, Andressa? Muita gente falando assim, eu fico controlando todo mundo, eu quero saber se meus pais estão bem, se eles não saíram de casa, porque vai pegar o corona, porque não sei o quê. Fala, meu filho, não é você que tem que controlar as pessoas. Mas a pessoa ela não consegue sair do controle. Aí a gente dá uma homeopatia para sair dessa questão do controle. Aí ela, mas como que esse líquidozinho vai fazer eu sair do controle? Então, assim, aí começa toda a discussão novamente. Então, eu escuto isso, sei lá, 10, 11 vezes por dia, com cada cliente que fica assim com aquela cara meio desconfiada. Exatamente. Exatamente. Eu te interrompi para falar lá do negócio da frequência e aí a conversa vai embora. É um papo, né? Papo não é sozinho, né? Depende das pessoas, né? Deixa eu me lembrar, a gente estava falando sobre essa questão da frequência e veio algumas coisas também aqui que eu estava pensando, a gente acaba esquecendo, mas daqui a pouco eu lembro. Lembrei. E o que acontece muitas vezes, né? Independente das técnicas que a gente trabalhe, seja homeopatia, microfisioterapia, PNS, que é a prática neurosensorial, também trabalha no indivíduo como um todo. São muitas técnicas, cada uma tem o seu meio, mas o objetivo de todas elas, que eu vejo, né, dessas que eu pelo menos fui atrás, é tratar o indivíduo e não aquele sintoma, aquela doença. O sintoma é apenas um aviso que teu corpo está mostrando que algo está errado, que algo está em equilíbrio, que tem algo que está disfuncional, né? Seja postura, seja um equilíbrio, uma falta de equilíbrio de algum órgão, enfim, né? A gente muitas vezes, eu recebo muitos pacientes que às vezes falam assim, eu tô com uma dor no meu joelho, eu fiz uma ressonância, não apareceu nada, mas tá doendo, o médico falou que eu não tenho nada, né? Não tô aqui, pelo amor de Deus, para falar nenhum, só citando algum, né, que a gente recebe em consultório. E ele tem uma dor que é real, né? E muitas vezes essa dor é um sintoma físico no joelho, mas que está num outro problema, outro órgão, que às vezes é uma embriológica, a microfisioterapia se baseia na formação embriológica, e então muitas vezes um tecido que se prolonga vai não vem de uma questão ou de um exercício realizado na academia ou de algum esforço. Muita gente nem faz exercício
todas as articulares, o que fragilizou aquele organismo, né? E faz exames e tem uma resposta pela medicina tradicional ou não tem uma assessoria, e que muitas vezes esse paciente vai ser tratado por uma terapia como a homeopatia ou microfisioterapia ou ou aquela PNL, né, programação. Então, são muitas técnicas que podem trabalhar no indivíduo, porque a gente tem um sistema. Não é um pedaço de carne, um pedaço de articulação, né? É além disso. E tudo isso está interferindo no nosso organismo, né? O tempo todo. Porque é isso que você falou. Você sabe o que eu achei interessante? Liguei a TV aqui, porque falei, não, deixa eu desligar aqui da minha vivência de todo dia. E aí tava um médico, infectologista e intensivista. Ele tinha as duas especialidades, estava dando uma entrevista. E ele falou assim, eu achei tão bonitinho o que ele falou. Ele falou, olha só, o tratamento para o Covid, ele é individual. É isso que ninguém está entendendo. Porque ele manifesta em cada um de um jeito. Por quê? Porque cada um é um indivíduo, cada um é um universo. Cada um vai repercutir quando esse bicho entrar dentro dele, não só ele, como qualquer outro tipo de doença, vai repercutir de um jeito. Porque ali já existe um terreno preparado. E esse terreno que está preparado, bem ou mal preparado, ele vai repercutir de uma forma. E quando isso acontece, sabe, uns estão muito fragilizados e aí podem ficar muito grave, e outros podem estar com muito mais equilíbrio e o vírus simplesmente passar batido, a pessoa nem saber que teve. E assim, foi muito interessante o que ele falou, porque ele falou, olha só, tem momentos que eu vou precisar usar remédio X, Y e Z, mas eu tenho que fazer uma leitura individual, eu não posso chegar e falar assim, dá isso para todo mundo. E eu achei fantástico o que ele falou, porque eu acho que, como você falou assim, longe de mim querer dizer que o médico diz que não tem nada. Andressa, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho assim, eu respeito enormemente a medicina, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, em parceria, sabe? O médico, ele vai até onde ele pode, até onde o conhecimento dele vai. Mas não adianta eu pedir para ele ter um olhar diferente, porque ele não aprendeu isso, e nós não estamos aqui para julgá-lo, sabe? Nós estamos aqui todos para trabalhar em conjunto. Então, às vezes, quando chega, um médico manda já aconteceu muitas vezes de médico me mandar os pacientes. Aí ele fala para a Patrícia que você está sentindo isso, e que a conclusão que eu cheguei foi essa. E aí eu chego lá e falo, tá, vou deixar aqui de lado o que ele falou e vou fazer a minha avaliação. E aí, às vezes, eu mando o zap pro médico e falo, olha, percebi isso e tal. Ele fala, por isso que eu te mandei, tá vendo? Eu não consigo olhar assim. E é uma troca muito bacana, sabe? Porque é uma desconstrução você trabalhar com uma terapia integrativa, você trabalhar com uma terapia energética, você trabalhar com uma microfisioterapia. Eu acho fantástico esse negócio que você falou. Ah, o joelho tá doendo. Ah, mas não é o joelho, pode ser o fígado. Você falando, como assim? Tá, não. Microfisioterapia, existe uma lógica nisso tudo que nós não entendemos. E não é por isso que nós vamos julgar e dizer que não funciona. Poxa, isso é ignorância. Então, assim, eu acho fantástico isso. Isso que você falou dessa questão da equipe multidisciplinar que conta bastante, né? Porque, como você falou, o médico não está errado, o fisioterapeuta não está errado, o homeopata não está errado. O que cada um vivenciou ou viveu, e como você falou, cada indivíduo percebe aquele conflito, aquele problema de uma forma e vai reagir de forma diferente. Né? Se, por exemplo, se minha imunidade está preocupada, digamos, em combater um problema onde eu me alimento mal, não durmo bem, se eu pegar uma gripezinha, como dizem, né? Eu posso... Uma gripezinha? Independente de H1N1, independente de coronavírus, uma gripezinha em mim pode se tornar uma pneumonia. Isso tudo depende de como está o meu estado mental.
né? Se eu tomei antibióticos a vida inteira, se eu me alimentei com cheetos, com refrigerante, né? Se eu não durmo bem, isso tudo vai ter uma repercussão no meu organismo, né? Que vai fazer com que isso exploda, né? Uma gripezinha ou não, né? Tudo depende de como a gente vai perceber isso. E essa questão também da equipe multidisciplinar, se eu vejo, né, como eu falo, meu interesse também não é ganhar dinheiro em cima dos pacientes, é devolver a vitalidade, é devolver a saúde para eles. Se eu vou utilizar naquela hora a homeopatia, ou a microfisioterapia, ou o PNS, de acordo com o que eu estou vendo naquele paciente, né? Então, eu até 3, 4 sessões, o paciente não melhorou, não mudou nada. E muitas vezes eles não conseguem perceber, muitas vezes. Você faz a anamnese, né? Daí ele diz assim, eu tô com isso, aquilo, e tem coisas que ele nem te relatou na anamnese, ou relatou, quando falta, uma sessão, né? Eles fazem, dá um intervalo em média de 5 dias. Não melhorei em nada, não mudou nada. Daí você vai na anamnese e volta, tá? E como é que tá aquela questão da insônia? Não, tô dormindo bem. Eu falei, tem relatado. Adoro quando isso acontece. Né? Às vezes eles não percebem aquilo. Ou quem vem por curiosidade. Não, eu vim aqui porque meu marido me mandou, minha esposa me mandou, me disseram que é bom, que vai mudar minha vida. Né? Aí eu falo, bom, e o que você gostaria de melhorar? Não tem nada para melhorar. Daí você vai fazendo, tá? Falei, bom, então como é que a pessoa vai observar alguma mudança, alguma diferença, se ela não sabe nem o que precisa melhorar nela? Aí, quando você tá ali com o paciente deitadinho, daí eles começam, então, eu me lembrei, eu tenho uma dor assim, ou eu tenho um sintoma assado, daí começa a surgir algumas coisas, né? Mas e se eu não tenho mais resultado com aquele paciente, eu falo, olha, o que eu podia com esta técnica, fiz tudo. Já fiz todas as páginas, todas as apostilas, desbloqueei tudo que eu podia, né? Agora não tá bloqueando nada. Né? Eu vou tentar, então, um óleo essencial ou uma homeopatia, vamos ver. Ou se eu não tiver essas formações, olha, vou te indicar para um colega homeopata. Claro, claro. Porque eu não vou... no começo eu tinha essa ansiedade de se não está resolvendo com isso, eu tenho que fazer outro curso, outra técnica para resolver isso. Não posso deixar meu paciente com dor. Não para tomar para mim. Mas a minha ansiedade era em querer resolver a dor ou aquela... paciente. Eu não vou... Poxa, mas aí a gente entra numa outra seara. Quando eu estava aplaudindo o que você falou, porque eu faço exatamente a mesma coisa. Olha só, a minha hora é do meu cliente. O que eu quero é ajudá-lo a ter alívio. Que tipo de alívio? O que ele puder. Não interessa qual é o alívio. E eu realmente faço de tudo. Eu falei das minhas formações, eu esqueci. Eu também tenho curso de PNL, eu sou hipnoterapeuta. Aí vai, daqui a pouco eu vou lembrando de mais coisas que eu faço. E aí, a gente entra numa outra seara que é muito importante. Será que a pessoa ela está preparada para ficar sem aquela doença, sem aquela dor? E eu acho que isso é muito importante. Isso eu falo muito nas minhas aulas. Não sei se na aula de vocês eu falei. Acho que eu dei 1 ou 2 aulas para vocês, para sua turma. Uhum. Então, assim, eu sempre faço esse questionamento. Por quê? Porque você pensa assim, fulano, olha aqui, tem isso aqui que pode lhe ajudar a sair dessa dor. Não, mas eu já aprendi a viver com ela. O problema é que ele não aprendeu a viver com ela, que ele usa essa dor como uma muleta de alguma forma. Porque enquanto essa dor existe, eu consigo chamar a atenção de alguém, eu consigo o carinho, eu consigo o cuidado, eu consigo o apoio literalmente, não trabalhar em alguns aspectos, ou eu consigo esconder até de mim mesmo outras dores. E uma coisa que nós sempre estamos preocupados no consultório é, essa pessoa está preparada para se livrar dessa dor? Porque essa dor, na verdade, pode ser um pano, assim, só para esconder o real motivo do problema. O real adoecimento da pessoa. E isso é uma coisa, Andressa, muito grave e que acontece demais. Então, muitas vezes... E outra coisa que você falou, não posso esquecer de comentar, que quando você falou assim, que a pessoa, o paciente, ele chega, aí você fala assim, e aí, melhorou? Ele fala, não senti melhora nenhuma. Exatamente, Marcelo, muleta psicológica. Não senti melhora nenhuma. Fala, não, e tal coisa, e isso e aquilo. O problema é que a pessoa, ela está no estado de controle, sabe, de juntar
tudo, sabe? Que ela não quer perder nem o foco do problema dela, Uhum. né? Que é quando a gente fala lá na homeopatia, a gente chama isso de psicose. Então, a pessoa, quando ela está nesse estado de controle extremo, ele não sente melhora, mesmo que ele tenha. E quando você aponta, parece que ele fica meio decepcionado com você. Do tipo assim, é uma traição. Como assim eu melhorei? Ninguém conseguiu me melhorar. E você fala para a pessoa, ah, então tá, dormir, você tá dormindo melhor. Ah, comer, não, comer, tô comendo. Não. Ah, tá levantando, descansa. Tu. Aí a pessoa ela começa a se dar conta que ela melhorou, é como se você arrancasse a roupa dela, sabe? Uhum. Porque ela fica assim, como assim? E aí você consegue perceber, sabe, o quanto aquela pessoa ela estava segurando aquele sintoma como uma grande muleta, como um grande disfarce para esconder a dor que ele realmente sente. Uhum. Então, quando a gente promove esse alívio, ou quando qualquer pessoa procura algo a ser tratado, ele tem que entender que ele tem que estar preparado para livrar-se daquele problema. Porque nas terapias complementares, a gente vai ajudar a pessoa a resolver o problema, a resolver a sua dor. Mas muitas vezes nós não queremos lidar com a nossa dor. Nós não Exato. estamos preparados para isso. Exatamente. Isso é uma pura verdade, né? Ou até mesmo quando a pessoa tem algum tipo de benefício com essa dor, né? Seja ele Com certeza. Ganho secundário. de carinho, né? De alguma forma ele fica preso. Se eu tiver, eu não vou ter a atenção que eu tenho do meu marido, ou da minha mãe, ou dos meus filhos, né? Se eu ficar bem. E muitas vezes o paciente não percebe que ele pode ficar melhor sem essa dor e que ele pode, de uma outra forma, chamar a atenção dessas pessoas, né? Posso levantar uma bola assim, bem polêmica? Pode. Já vai dar 40 minutos de live, essa live vai dar outra, hein? É, Bora lá. e quando, por exemplo, a mulher, eu recebo assim, tá? Tem candidíase de repetição só para não ter relação sexual com o marido. Né? E você fala para ela assim, como está? Ah, eu tenho candidíase e não consigo me livrar disso, parará, parará. Fala, claro. Como é que é higiene, alimentação, nananana. Aí você fala, tá, e como é que tá o relacionamento sexual? Aí a pessoa respira assim e fala, não estava esperando essa pergunta. Aí fala, com a candidíase não tem jeito. Eu falo, não tem. Com a candidíase, a relação sexual realmente fica prejudicada. Aí eu falo, de vez em quando é bom, né? A pessoa é. Aí eu falo, olha aí o problema. Então, assim, algumas vezes a gente descobre, ou a pessoa vai se dar conta, na verdade, na terapia. Eu falo de um jeito brincando, gente, mas eu não. Lógico, eu jamais vou constranger e me compadeço muito. É só o meu jeito meio espalhafatoso mesmo. Muitas vezes você percebe que a pessoa ela faz uma doença de repetição justamente para fugir de alguma coisa que ela não se sente tão à vontade, sabe? Então, assim, a candidíase de repetição em caso de ou pós-abuso ou numa relação que ela se acha abusada em algum aspecto, não se acha respeitada dentro do relacionamento, ela acaba fazendo uma candidíase de repetição. Uma vez eu peguei um caso de uma mulher que o marido era, assim, compulsivo sexualmente e ela tinha infecção urinária de repetição, mas era muita. Então ela tomava antibiótico assim 2, 3, 4 vezes no mês. Às vezes ela passava o mês inteiro tomando antibiótico. Aí ela disse que não aguentava mais a compulsão sexual do marido. Ela torcia para ele ter um amante. Aí eu falei, por que você não fala? Aí ela falou, mas não adianta. Eu falei, mas é isso que você quer como casamento? Você quer que ele se trate? O que você quer? Aí ela, eu não tenho coragem de falar porque eu tenho medo de ficar sozinha. Ou ela E acaba. aí ela vive doente porque ela não fala o que ela quer dentro de um relacionamento íntimo. Olha como isso é grave. Uhum. Se ela não tem E essa diz, para falar com o próprio marido, né? exatamente. Então, assim, aí a gente começa a abordar, sabe, Andressa, assuntos muito polêmicos, íntimos, sabe, que trazem adoecimentos, trazem dor,
Mas a pessoa, ela não consegue entender que ela pode resolver aquilo, que ela pode sentar e conversar, que ela pode chegar e falar, olha, não, isso para mim não é legal. Assim para mim eu não quero. Vamos arrumar outra forma? Não, ela não sabe se impor, nunca falou, nunca colocou, nunca sentou para ter uma discussão, seja de uma relação íntima, seja de uma relação de mãe e filho, seja de uma relação de trabalho, e ela fica nessa sensação de abuso, somatizando diversas coisas do seu corpo, diversos sintomas, sabe? E ela não percebe que vem de uma coisa que ela às vezes nunca desconfiou. Isso é gravíssimo. Sim, nem sempre ela vai relacionar o problema àquela situação, né? E Exatamente. Muitas vezes, assim, a gente acaba observando, de acordo com isso que você falou, o quão é importante essa comunicação, seja no trabalho, seja em casa, com o seu parceiro, porque se você não falar, não expor aquilo que está te incomodando, você vai tentar, isso vai gerando problema contra você mesmo, desconfortos, né? E às vezes a pessoa pega e fala, mas por que você nunca me falou? Se você tivesse me falado, a gente pensava numa outra estratégia. André, se eu te falar que 90% dos casos que eu trato acontece isso, você acredita? 90%. As pessoas chegam, não é só mulher não, tá, gente? Homens também. Aí chegam, aí eu falo assim, mas você já colocou isso de forma explícita para a pessoa? Não, por que não vai aceitar? Porque isso. Porque você não deixa a pessoa resolver. Como que ela vai aceitar isso? E quando a pessoa chega lá e fala, eu falo, não, vamos falar com jeito, a gente pode falar tudo. Uhum. Só depende como se fala. Exato. E aí, quando a pessoa chega lá e conversa, a outra pessoa e fala, poxa, eu nunca soube que para você era ruim. Desculpa. Vamos fazer de um jeito melhor. E aí, a mágica acontece. E aí você fala, a pessoa fica assim, Patrícia, como assim? Eu levei, sei lá, 10 anos, 20 anos para falar uma coisa que eu devia ter falado há muito tempo atrás e não ter sofrido esse tanto de tempo calada. Exatamente. Exatamente. Até eu estava conversando esses dias com uma amiga minha, né, sobre essas questões, e você falando dessa questão sexual, o homem e a mulher são muito diferentes na forma de ser. Eu vi uma pesquisa até, acho que foi Kelly, acho que foi a professora Kelly também, digo, outra colega nossa da homeopatia, que estava falando sobre onde o homem, ele em questão só de olhar, ele já tem um estímulo, né, visual. A mulher, ela tem tempo para chegar ou para conseguir, digamos assim, se soltar, que ela precisa desse tempo. Não é chegar, pronto, vamos lá e começa a fazer, né, o sexo. Não é assim, né? Tem essa diferença da mulher. E quando eles entendem, tanto a mulher entende o lado do homem, que é uma reação mais fácil nele, mais prática, do que nela, ou quando o homem entende o lado da mulher, flui de uma forma mais fácil. Né? Aí a gente pode falar exatamente do nosso papo. Flui de uma forma equilibrada. Exato. Sabe, quando existe um respeito. Dentro do relacionamento, esse respeito, esse equilíbrio, ele também tem que acontecer, sabe? E quando isso acontece, a coisa flui de uma forma muito equilibrada e cada um ocupa o seu papel. E a gente também não pode ser preconceituosa. É um cuidado que eu tenho tido muito, sabe, Andressa? Não só de homem e mulher, mas a gente tem que dizer assim, de todas as pessoas dentro do casal, né? Porque nós temos casais homossexuais de homens e de mulheres, né? E aí, dentro desse casal, esse equilíbrio também precisa acontecer. A conversa, ela precisa acontecer em todos os níveis de relacionamento. Sabe? Para que haja um respeito e uma troca sadia. Porque nós estamos, dentro de todos os relacionamentos, para nós evoluirmos e ajudarmos o nosso parceiro a evoluir. Tem uma coisa que eu vou me arriscar, quem for aqui da área da terapia sistêmica, pode me corrigir, tacar pedra, eu não me importo. Mas é uma coisa que eu aprendi, que eu achei super legal, super interessante. E eu compartilho nas minhas aulas, por exemplo, do Terassoma. A gente fala um pouquinho sobre isso, eu acho assim muito rico. A gente tem que entender, dentro da terapia sistêmica, de forma geral, de todas as terapias, que nós estamos juntos porque nós temos algo para completar um no outro. Então, assim, enquanto casal, independente se são homens, se são mulheres, homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher, não tem problema.
Nós estamos juntos um do outro para nos completarmos. Nós temos sistemas, nós temos energias que elas vão se completar. Elas precisam um do outro para se resolver. Quando nós resolvemos as nossas encrencas, sabe, dentro desse sistema, às vezes esses casais podem até se separar. Porque E já tá tudo bem. precisava resolver, já aprendeu aquilo que Restabeleceu, sabe? Restabeleceu. Era o que precisava acontecer. Só que se aconteceu isso e eles conseguem conviver em harmonia, beleza, mas se eles ainda têm pendências dentro dos seus sistemas, às vezes eles vão procurar outras pessoas com sistemas diferentes para que eles resolvam de formas diferentes. E quando a gente entende isso, tudo isso fica tudo tão mais tranquilo e você entende, poxa, era até aqui e tá tudo bem. E a gente respeita e agradece por esse nosso sistema ter sido completado, resolvido, e vamos para frente, vamos adiante, porque é para frente que anda. Exatamente. Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Ai, e se reencontra alguém, né? E aí, como é que você tá? E o marido? Não, a gente não tá mais junto, não deu certo. Ou o namorado, não deu certo. Você fala, não deu certo? Não, peraí. Deu certo até um certo momento, né? O que você Sim. aprendeu naquela relação? Quais foram as trocas? Porque chega muitas vezes, como você falou, reequilibra isso e chega um ponto onde um dos dois vai indo para uma frequência e o outro fica muito distante, não consegue acompanhar aquela frequência e você não consegue ter o mesmo olhar do que o outro e acaba divergindo muito, gerando muitas discussões ou, né, muitos problemas ali na relação e acaba gerando esse atrito, que muitas vezes podem ser resolvidos, como você falou, quando se respeita, se ama, se tem aquele carinho, aquela harmonia, dá para manter mais tempo, mas quando não existe mais isso, quando já não tem mais essa mesma frequência, é cada um por si, e de repente achar uma outra pessoa que seja frequência como a sua, obviamente não tem que pensar igual, não tem que ter o mesmo gosto, não é isso. É respeitar um o limite do outro, né? Ter principalmente relações de comunicação, né? Gerar essa comunicação para que entenda o que o outro está sentindo, entender a dor, colocar no lugar. Sim, e é interessante como nesses casos, por exemplo, eu pego muitos casos assim de rompimento, as pessoas magoadas. Ah, mas o fulano fez isso comigo. Ah, mas a fulana fez tal coisa e tal. E as pessoas se ressentem muito. E nesse momento eles acabam somatizando. Esse momento é um momento crucial, onde a pessoa, ela somatiza, ela fica magoada, ela guarda rancor, e aí ela começa a ter taquicardia, ela tem dor no peito, e aí é onde ela começa, às vezes, a entrar em diversos medicamentos, inclusive, justamente porque ela não consegue lidar com aquilo. E a gente precisa entender que todo e qualquer desequilíbrio que é causado na sua vida, ele precisa ser reequilibrado para que esses sintomas, eles se abrandem. E aí, quando você usa das terapias para que você busque esse reequilíbrio, é muito engraçado, porque essas coisas elas se resolvem, sabe, como se elas fizessem. Tem um momento ali do luto, da dificuldade que vai passando e tudo mais, mas aquilo, de repente, aquilo tira aquele peso que estava. E você segue e fala: foi uma história que eu vivi, foi uma boa história, teve coisas boas, teve coisas ruins, e a gente aprende com as coisas ruins, aprende com as coisas boas e segue. Dentro da microfisioterapia, por exemplo, a gente tem como ajudar nesses casos, nesses sintomas, assim, de tô magoado com fulano e tal? Dá sim. Normalmente a micro ela trabalha bastante nessa questão, principalmente nas questões psicossomáticas, né? Então, por exemplo, um problema, digamos, no meu trabalho, algum estresse, ou o fato de eu não estar dormindo bem, isso gera uma certa irritabilidade, acabo descontando no meu parceiro, de repente, com toda essa sobrecarga emocional ou física, né? E com isso a gente tem determinadas mapas, né? Vai fazendo essas buscas, essas investigações, que pode, né, tá afetando o eixo hipotalâmico adrenal, então com isso descarrega uma série de questões hormonais, como eu falei, de irritabilidade, cansaço, insônia, que vai gerando isso no corpo. E a gente consegue ter muitas respostas relacionadas a isso, né? Aonde está causando, meu marido está muito irritado, eu não sei o que está acontecendo com ele, e aí a gente consegue verificar no próprio corpo com isso. A gente tem como
essa causa, o que pode estar causando isso, onde muitas vezes essa questão, como a gente falou, desde uma toxina eletromagnética, ou uma toxina alimentar, ou um problema emocional, um problema físico, pode estar encadeando esses sintomas, tanto físico quanto emocionais, ou essa descarga de irritabilidade, ansiedade, né? Um coronavírus está acontecendo, deixando muita gente em casa. Muitas pessoas estão se reunindo mais, estão entendendo melhor, convivendo melhor, e muitas estão se separando devido a toda essa questão, né? O que está acontecendo. Então, como você vai lidar com isso? Então, com a micro a gente consegue também acalmar muita coisa, fazer. Muitos indivíduos falam, né? A microfisioterapia transformou, mudou, que eles acabam se sentindo encorajados para tomar determinadas atitudes que eles não tinham, muitas vezes, né? Eu não gosto desse emprego, eu tô aqui pelo dinheiro, pelo salário que eu preciso, mas se não tá fazendo feliz, né? Se eu tô num ambiente, é um ambiente estressado, o que eu posso fazer? Ou mudar minha percepção diante disso, ou eu tenho a escolha de sair desse emprego, né? Ir para um outro lugar. Né? Mas muitas vezes a gente fica mudando, pulando de galho em galho, e o problema está aqui dentro. Enquanto não mudar, não adianta você mudar de emprego, de casa, de país, aquilo vai continuar dentro de você. Né? E você precisa muitas vezes reequilibrar tudo isso. É bem bacana, assim, porque a gente percebe o quanto está tudo interligado, né? Na homeopatia a gente faz esse movimento, você também é homeopata. E é engraçado como a gente consegue exatamente ir desfazendo e deixando de lado, e curando essas feridas, ajudando a pessoa a fazer todo esse processo, e assim, e as coisas vão abrandando a tal ponto, e que a pessoa chega um momento que é engraçado, que já aconteceu comigo, e acontece com pessoas que eu cuido. Você não está disfarçando que está tudo bem? Eu falo, não, está tudo bem. Não, mas assim, pode falar a verdade. Então, assim, quando a gente começa a tratar com as terapias complementares, é uma melhora de verdade, é um equilíbrio de verdade, sabe? Eu falo das múltiplas que existem. Quantas pessoas não fazem aí? Nossa live já está com 53 minutos. Quantas pessoas não fazem aí uma constelação familiar e, de repente, a vida muda? Pum! Eu já vi pessoas acontecerem isso. Então, assim, vira uma chavinha. Vira uma chavinha que a pessoa queria muito e ela nunca conseguiu fazer. E como é que a gente simplesmente vai dizer para a pessoa, ah, não, isso é coisa da sua cabeça. Não, a vida dela mudou. Isso é real. Sabe, dores que ela sentia de carregar o peso, sabe, de várias situações, e ela simplesmente ela fala, não, isso não é meu, pode ficar aí. E aí essa chavinha muda e a pessoa melhora e a vida estabiliza e a pessoa ela vive e fala, meu Deus, como é que eu vivi com aquele peso tantos anos? Como é que eu vivi com aquelas dores durante tantos anos? Sem necessidade. E aí essa libertação ela acontece. Exatamente. Bom, até eu queria perguntar para você de que forma que a homeopatia, né, a substância homeopática, e diante desses casos que a gente citou aqui, de que forma que ela trabalharia no organismo? Como que ela vai no corpo do... Eu respondo, mas eu vou fazer uma enquete aqui primeiro. Gente, nós podemos continuar mais uns 20 minutos aí no outra live, vocês entram, dá um joinha aí para mim. Porque senão a nossa live cai em 6 minutos, eu não consigo responder isso, não. A gente acabou entrando sobre vários assuntos, né? E essa saúde integral. Vários assuntos, exatamente. Vai dando um joinha aí se vocês entram na outra live, que a gente acaba de responder, senão só se está gravado depois, porque o assunto tá bom e a gente vai continuar o papo aqui. Eu vou ter que entrar em outra. A homeopatia, ela entra no organismo como uma frequência. Não sei se você conhece aquele vídeo, aquela pesquisa que o senhor Masaru Emoto, ele era japonês? Acho que era japonês. Ele faleceu há alguns anos. Que ele fez quando você coloca lá, por exemplo, a molécula da água. Então, você coloca lá a molécula da água e aí você coloca lá uma emoção, amor. Ou você coloca lá medo, ódio, raiva, e ela simplesmente se organiza de maneiras diferentes, dependendo da emoção ou da palavra que está escrito lá, da energia que é direcionada a ela. Aí o que acontece?
A homeopatia, ela tem uma frequência como se ela tivesse um formato. Cada remédio homeopático é como se ele tivesse um formato específico. E nosso corpo ele é constituído, em sua maioria, por água, né, por moléculas de água. Quando a homeopatia ela entra no nosso corpo, você pega uma gotinha dessa daqui, ó. Você faz aqui a sucção, né? Que a sucção é essa batida aqui. E aí você pega essa gotinha e coloca no seu corpo, o que que acontece? Ele entra por ressonância, ele sai alterando todas as moléculas de água do seu corpo. Então, nesse momento, as moléculas elas se comportam de um jeito diferente. Então, se você dá uma homeopatia, por exemplo, para trabalhar a questão do perdão, e a molécula do perdão, ela tem um desenho específico, ela tem uma organização específica, uma frequência específica, essa homeopatia, ela entra no seu organismo, mandando toda essa frequência. E aí, você inteira começa a girar nesta frequência, nesta organização de liberação. Porque o perdão ela é uma liberação. E ela não é uma liberação. Tipo assim, se eu tiver que te perdoar, Andressa, eu não tô liberando perdão para você porque é bom para você. Eu tô liberando perdão para você porque eu mereço. Porque você tem que resolver o que você fez, eu tenho que resolver o que eu fiz. Eu faço a minha parte, você faz a sua. E tá tudo bem. E aí, quando eu dou uma medicação para tratar uma coisa altamente emocional, eu estou numa frequência, junto dessas moléculas de água, trabalhando cada pedacinho do seu corpo, fazendo uma alteração frequencial, energética, para que você faça esse movimento. E um movimento que você achava que era impossível fazer, você faz e de repente você fala assim, meu Deus, como eu fiz isso? É meio assustador, sabe? Mas então, tipo assim, pode falar. Quando você fala dessa questão de água e nosso corpo é 70% água, começa a cair a ficha, a gente vai fazendo esses links. Eu nunca tinha pensado nessa analogia em relação à água, né, e à frequência, porque está ali a informação. A gente tem essa troca de informações, muitas vezes no verbal, mas se eu olhar para você, muitas vezes você vai identificar uma informação no meu olhar. Se eu gostei, se eu não estou gostada, se eu não estou. E seja por uma aguinha, como muitos colocam, né? Ah, é só uma aguinha, né? E essa informação que está ali, vibracional, ela vai ter um impacto no organismo. E como você falou, e a água, o que ressoa com a água, né? Quantas coisas. Nosso corpo basicamente é água, né? Internamente. Então vai acabar direcionando isso, fluindo isso para uma série de coisas, né? E a gente acaba mudando e transformando mesmo, né? Cada ser. Eu agora vou responder isso só na outra live, porque essa daqui está encerrando. E eu vou responder só na outra live, porque eu sei que tem uma pergunta aí que a gente quer fazer, que é com relação ao uso de, como é que é? Óleos essenciais e tal, se anula o efeito da homeopatia, que você tinha me perguntado antes e tal. Eu falei, só respondo na live. Agora eu digo, só respondo na segunda live, porque essa aqui vai cair em 30 segundos. Porque essa frequência nossa, essa nossa frequência é que faz com que todo o nosso organismo funcione. Sabe, nós somos seres que emitimos energia. E a partir da energia, nós vamos oferecer o equilíbrio ao nosso corpo, à nossa mente, à nossa essência. Isso é que é importante a gente gravar. Beijo e até daqui a 2 minutos na outra live que a gente está entrando. Estamos de volta. 2 meses. Vamos esperar o povo entrar para a gente responder. O pessoal está chegando, então vamos continuar falando aqui sobre a nossa frequência. Pode falar, Andressa. Não, só observei quem entrou mesmo aí. Mais gente conhecida entrando aí. Legal. Então, nessa questão da frequência, o que é importante a gente observar, né? Que nós, normalmente, nós vibramos de acordo com as nossas emoções. Então, é muito importante nós vigiarmos as nossas emoções. Se a gente está vibrando, por exemplo, na emoção do medo, na emoção do ódio, na emoção da raiva, nós vibramos em frequências de hertz muito baixinhas. E essas frequências, elas são altamente adoecedoras.
E aí, quando você vibra nessa frequência muito baixa, você está suscetível a sofrer qualquer tipo de ataque. E aí, quando você precisa fazer mudança dessas emoções e você faz uso de medicamentos, por exemplo, homeopáticos, florais, desculpa aí. Quando você usa homeopáticos, usa os florais, e aí você simplesmente é como se você virasse aquela chavinha que você falou. E aí você consegue começar a despertar essa outra emoção que você queria tanto alcançar, sabe? Porque se você sai de uma frequência de ódio, de vingança e vai para uma frequência de gratidão, qual você acha que vai te adoecer? Se você está com revolta, pode ser com a escola do seu filho, porque a escola da minha filha está dando bagunça, a escola, sabe? Esse negócio dá desconto, não sei o quê, barará, tem grupo de pais, essas coisas todas. Então, se o povo está só na frequência ali, bravo com o negócio da escola, a pessoa não percebe que ela vai ficar suscetível a ataques, inclusive, de vírus. Inclusive do corona, como diz por aí. Uhum. Por quê? Porque você baixa a sua frequência, você entra na frequência da raiva, de querer descontar, de querer brigar, de tomar satisfações. Enquanto a gente tem que ir para outra frequência, não é que a gente não tem que ir atrás das coisas que nos é lícito, mas nós temos que ir para a frequência do entendimento, da razão. Uhum. Não, peraí, o que é certo? O que é justo? Vamos conversar com discernimento, sem atacar. Mas às vezes a gente não consegue, sabe, Andressa? Que de vez em quando, como diz, a gente não tem sangue de barata. Aí você fala, só que nesse momento você entra em total desequilíbrio, desequilibra todo o campo energético que está junto de você. Paty, qual que é a diferença que a homeopatia vai fazer nisso? Vai ajudar você a não cair num acesso de loucura. Não descer do salto. Tipo isso. É, com maturidade, conversar, discutir essas questões, né? Algumas pessoas que eu trato, sabe, Andressa, chega para mim e fala assim, Paty, a homeopatia, simplesmente, as pessoas acham que eu não sinto mais as coisas que elas fazem comigo. Mas é como se ela me colocasse acima, assim, das coisas, aí eu olho, a pessoa diz que olha, não desequilibra, e olha e fala, tá, depois a gente conversa sobre isso quando você estiver mais calmo. E diz que a pessoa fica nervosa e fala assim, você não está entendendo. E não, eu estou entendendo. Eu só não vou brigar com você agora que você está muito desequilibrado. Então, a homeopatia nos coloca num lugar assim, sabe? Onde você respira, você observa, toma suas decisões, sem precisar entrar no desequilíbrio emocional do outro. Uhum. Que é onde acontecem as brigas, as explosões e tudo mais. Tem pergunta aí? Acho que não, alguém que comentou, né, que dorme magoado, Cecília, e acorda se resfriando, né? Parece que tomou uma surra, né? E muitas vezes a homeopatia já começa a mudar o emocional. Já começa, muda totalmente o emocional. Então, às vezes, assim, esse negócio de dormir magoado não é legal, gente. Não é legal. Porque, por exemplo, se você tem um recurso, eu falo, o André, você tem vários cursos na área de terapia, eu também. Uhum. E eu falo que cada curso, ele me acrescentou alguma coisa, mas todos eles foram terapêuticos para mim primeiro. Perfeito. Então, assim, todos eles nos servem como cursos de autoconhecimento. Então, o que eu falo? Eu falo para a pessoa, ela não precisa ser terapeuta de nada, não. Mas ela tinha que fazer pelo menos um curso de autoconhecimento. Porque no momento em que ela faz isso, que ela entende os mecanismos que deixam ela completamente desequilibrada, ela também pode entender os mecanismos que podem deixar ela equilibrada. Dormir com raiva não é uma coisa legal para você. Então, se você está muito nervoso, se você está muito agitado, se você está muito triste, faça alguma coisa antes de dormir. Faça uma meditação. Eu sempre falo aqui nas lives, ouve música frequencial. Faça alguma coisa que tire você daquela sintonia. Qualquer que seja ela. Que seja ligar para alguma pessoa que você conhece, fala assim, me escuta um pouquinho, vai por favor, hoje eu estou precisando. E aí conversa com a pessoa, descarrega aquilo, deixa passar, para aí sim você deitar, dormir e realmente relaxar. E eu vou te dizer por que você tampa o nariz. Foi a Cecília que falou? Acho que foi. Vou te dizer por que você tampa o nariz. Porque a gente fica com o nariz tampado. Nariz significa ego, tá?
Você quer orgulho. E aí, às vezes, a pessoa faz alguma coisa, você fica muito indignado com o que a pessoa fez com você, o nariz tampa. Então, assim, isso é psicossomático. Então, quando a gente tem o nariz tampado, tem alguma coisa que a gente se sentiu, a gente está ressentido, a gente está ofendido. E aí você tem que começar a falar assim, o outro pode fazer o que ele quiser, só que eu não vou receber. É simples assim. Não é porque o outro chegou aqui e me deu um prato de comida estragada que eu tenho que comer. Eu não vou aceitar se alguém me oferecer um prato de comida estragada, você vai aceitar? Não vai. Então, por que que você aceita quando a pessoa te desfere uma ofensa? Isso é uma escolha. Perfeito. É a gente que decide se aquilo vai deixar nos atingir ou não, né? Um exemplo que eu gosto, o Leandro Carnal falou muito isso. Que ele fala, até desculpem a forma que eu vou falar, né? Que é o exemplo que ele dá. Ah, você é um filho da puta. Sim, minha mãe é uma puta, me sustenta dessa forma. Realmente, você está falando, está constatando um fato, né? Ela realmente é. Eu não preciso me ofender com isso. Agora, se minha mãe não é uma prostituta, né? E alguém tá xingando dizendo que minha mãe é uma puta, e eu sei que ela não é. É um trabalho meu, me ofender com isso ou não. Né? Ele tá falando da boca para fora dele, mas eu aceitar, eu acolher essa informação é uma escolha minha. Exatamente. Né? E isso é muito importante para a gente entender essa questão do equilíbrio e do desequilíbrio. O que é que me adoece? O que é que me deixa são? Sabe? Porque se você todos os dias reserva um tempinho para dar uma, como diz, passada de consciência ali no dia, entender o que te fez bem, o que te fez mal, e perceber que você tem muito mais motivos para agradecer, você não vai dormir chateado nunca mais na vida. Exatamente. Bom, então, falando nessas questões... Faça aí suas perguntas, porque é o tempo. Vamos ver o que dá tempo. Não fica muito tarde aí para todo mundo, desculpa. Em relação à homeopatia, se quiserem perguntar algo, se tem alguma dúvida. Como é que é? Não, se alguém tem alguma pergunta que queira fazer, alguma dúvida em relação à homeopatia. Pode deixar aí. Agora você pode fazer aquela pergunta que você disse que ia me fazer. Ela falou que ia me fazer uma pergunta, eu falei, só respondo na live. Tchau. Então vamos lá. A pergunta se o óleo essencial, uma pessoa que está fazendo um tratamento homeopático ou já está utilizando óleos essenciais, se vai haver alguma interferência ou da homeopatia para a homeopatia? Dentro da homeopatia, a gente sempre pede a pessoa para não usar junto da homeopatia. Junto. O que é junto? Vou pegar meu remédio homeopático agora e vou tomar o meu remédio homeopático. Vou tomar um café por cima. Não é legal. Por quê? Porque a homeopatia, ela é um remédio frequencial. Ela não é absorvida lá no estômago. Não adianta você pegar um glóbulo de homeopatia e engolir com água. Ela é absorvida na mucosa oral. Uhum. Por isso, nós recomendamos que não esteja com nenhum gosto de alimento na boca quando você vai tomar homeopatia. E nem tome por cima, tomei homeopatia e já vou lá e como. Não. Dá um tempinho só do seu organismo absorver. Patrícia, que tempinho é esse? Sei lá, uns 10, 15, 20 minutos se você puder. Às vezes não dá tempo, porque eu sei que a correria de manhã, né, a gente pede o pessoal para tomar de manhã para não ficar carregando remédio, para não ficar no sol, esse tipo de coisa, ficar sofrendo interferências. Então, tem essa questão. Os óleos essenciais. Os óleos essenciais, de forma geral, não interferem. De forma geral, não interferem mesmo. Qual que é o grande problema? Todo mundo fala muito da cânfora e todo mundo fala muito da menta, né? Que são óleos que são muito usados, que nem eu vi a Marta colocando aí, questão de dor de cabeça. Muita gente usa menta para enxaqueca, não usa você que é da área? Têmporas pode passar, ou na região do hospital. Isso. Então, assim, neste caso, o que a gente pede? Para que use em momentos diferentes. Se eu tomei homeopatia, eu vou demorar ali uns 30, 40 minutos para eu usar o óleo essencial. Uhum. O que eu acho que não é legal? Sabe, Andressa, que eu acho que interfere sim.
É quando você... eu quero tomar um chá. Eu gosto muito de chá de hortelã. E eu tomo chá de hortelã todos os dias. Aí sim, você vai dar uma neutralizada na homeopatia. Mas Uhum, se eu não estou colocando aquilo todos os dias no meu organismo, eles agem em esferas diferentes, uhum, em frequências diferentes. Por quê? Porque o óleo essencial, ele age muito aqui no físico, quando ele é absorvido aqui pelo odor, né? Quando ele entra, que você respira, ou que você passa na pele, ele é absorvido, ele mexe dentro do seu corpo, mas ele não mexe na frequência que a homeopatia mexe. Assim como a fitoterapia, como o floral, não é que eles não trabalham mental, não é que eles não trabalham outras esferas, trabalham sim. Mas a frequência da homeopatia, por causa da dinamização, ela é muito, muito diferente dessas outras coisas. O que eu não recomendo é usar junto, junto quando eu digo é no mesmo horário, uhum. entendeu? Eu tenho que deixar um trabalhar para depois eu deixar o outro trabalhar. Porque eu entendo, por exemplo, que nessa época tá esfriando aqui, aí já tá bem mais friozinho, né? Já tá mais fresquinho. Fresquinho para vocês, a gente aqui estaria assim, enrolado em cobertores. Então, assim, nessa época tem muita questão de tampar nariz, né? Ter bastante congestão, ficar resfriado, independente de corona, de H1N1, esses resfriadinhos normais mesmo, ou as rinites atacam e tudo mais. Então, neste momento, o pessoal usa muitos óleos essenciais, eucalipto, né? Esses odores, cânfora muito, porque eles ajudam a descongestionar. E tudo bem, mas se você está usando uma homeopatia, espera um momentinho, aí você usa o óleo. Muita Uhum, gente passa no travesseiro, não passa? sim. Então, assim, se você vai passar no travesseiro, então você vai tomar sua homeopatia, vai dar uma voltinha, vai esperar um pouquinho para depois você deitar. Eu até conversei com algumas pessoas que trabalham com óleo essencial e usam muito óleo essencial. Falei, Patrícia, olha, eu uso e os dois fazem efeito em mim perfeitamente. Eu também Então, assim, fiz esse teste, né? Já que eu trabalho com os dois, né? Fiz esse teste e tive respostas boas com o tratamento homeopático e tive respostas boas com o óleo essencial. Mas, claro, eu evito comer do café, né? Eu adoro café. Tô tentando tomar menos, né? E muitas vezes eu falo isso. Eu falei, bom, então vou deixar a homeopatia do ladinho da minha cama para quando eu acordar eu já tomar. Enquanto eu vou lavar, né, sei lá, vou no banheiro, vou escovar os dentes, ou escovo os dentes, depois eu tomo. Daí vou ver a roupa que eu vou usar, vou ver as coisas que eu tenho que fazer, para daí eu vou tomar um café, ou se eu tô com vontade, eu tomo um café, daí eu espero um pouquinho passar o tempo do café, e daí depois eu tomo homeopatia, para não brigar ali dos dois ao mesmo tempo, né? Normalmente sim. eu vou fazer. É o mais indicado. E uma coisa também que a gente tem que entender é que tem paciente aqui, né? Então eu vou ter que falar. O pessoal, a gente manda um vidrinho de homeopatia, a gente fala assim. Tem vezes que eu passo uma gota, duas gotas, e as pessoas falam assim, só? Bom, se ela me passou duas gotas para dor de cabeça, então eu tomar 10, que eu vou sarar muito mais depressa. Não é verdade? Não é Muito. verdade. Por quê? Porque quando eu falo de gota, eu estou falando de uma dose. Não interessa se é uma gota, se é 5 gotas, se é 10 gotas. O medicamento ele entrou no seu organismo, é uma dose. Então, assim, não adianta você tomar 10 gotas. Adianta, você aumentaria a dose se você tomasse 3 gotas separadas. Tomei uma gota agora, daqui a 15 minutos eu tomo outra gota, daqui a 15 minutos eu tomo outra gota. Opa, a potencializei super. Bate mais uma gota, uma gota. Uma gota é suficiente. E acredite, está fazendo o curso agora do método sensação com a Camille, e ela tem muita sensibilidade. Ela diz que tem trabalhado muito, por exemplo, as medicações muito autodiluições. Uma gota em uma xícara de água, você toma uma colher ao dia. Nossa, ou seja, é muito mais sutil, digamos assim, né? Muito mais sutil. É de... A pessoa coloca numa xícara de água e ela toma uma colher ao dia de uma gota que foi diluída em uma xícara. Você tem noção da diluição disso? E aí fala assim, tem efeito? Super. Só para você entender como isso é poderoso. Essa única gota que foi colocada, a gente volta naquela conversa que a gente estava lá no início da outra live.
essa única gota que foi colocada dentro desse universo de água lá da xícara ou de um copo de água, transformou tudo aquilo num remédio, só que mais sutil, que é o que acontece dentro do seu organismo. E aí, quando você toma aquela colher de água uma vez ao dia, você sente toda a transformação. O que que eu faço, por exemplo? Alguém perguntou que dá dor de cabeça. Quando a pessoa sofre de enxaqueca, normalmente é problema onde? Vixe, Marta, já já. Vamos falar das psicossomáticas já já. Quando a pessoa, por exemplo, ela tá com dor de cabeça, tá muito agudo, sabe, Andressa? Tem um método que a gente chama, que você conhece, que a gente chama de método plus. Então, o que que eu faço? Eu pego a homeopatia, pego a garrafa de água, né, que eu uso meu copinho, e eu coloco 2 gotinhas, 3 gotinhas dentro da sua água. Qual remédio, Paty? Aquele que seu homeopata colocou para você. Aí aquela água que você tomar todinha, ela é todinha remédio. Só que é um remédio um pouco mais sutil, tomado numa frequência que você vai tomar ali durante a manhã inteira, vamos supor, e a dor vai passar muito mais depressa. Sem nenhum choque. Né? Uma questão física também, né? Como tem essa questão de frequência, se eu tiver que esperar, aí não é questão quem é melhor, mas o que age mais rapidamente, né? Um alopático, um remédio, né? Ou uma alimentação, algo que seja de forma ingerida, até meu organismo digerir aquilo para ter o efeito, né? Ali na água, como é muito mais fácil, né? Ali pela água, digamos, ele vai praticamente na velocidade da luz, né? Pela questão física. Então, quanto mais sutil, e que é o que vem se comprovando, a ciência já vem comprovando isso agora com outras técnicas. Eu não preciso ficar massageando, apertando muito meu paciente para ele ter um relaxamento do tônus, né? Muscular. Eu posso tocar ele de forma sutil e ele se sentir relaxado, né? Sem precisar ficar amassando o pão, né? E a homeopatia também, com a frequência, o óleo essencial, eles vão de forma sutil e vão agir de uma forma mais rápida nesse organismo, né? Não sei a sua opinião sobre isso. Eu acho também. Eu acho que a homeopatia ela vai agindo de uma forma sutil e assim, sem necessidade de muito estímulo, né? Eu sou bem tradicional, sabe? Eu sou bem dessa parte assim, eu vou bem em Hahnemann, onde a gente entende que menos é mais. Então eu não fico lançando mão de grandes sofismas, grandes quantidades. Eu entendo que no momento, por exemplo, de Covid, e eu tenho tratado algumas pessoas assim, eu falo, olha, vamos usar isso e isso, e às vezes aí são várias doses, os 2, 3 medicamentos, só que aí melhorou, tirou. Agora vamos tratar o equilíbrio, vamos deixar você equilibrado. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E vamos responder a pergunta foi a Cecília que colocou, eu esqueci, que colocou a Marta. Vou responder a pergunta dela para a gente encerrar, que já está bem tarde, né? Que ela perguntou dor de cabeça. Dor de cabeça tem alguma coisa específica na microfisioterapia? Ou não? Bom, o que a gente pode ser inúmeras causas, né? A pessoa pode estar com essa questão do problema da insônia, não está dormindo bem, ou pode ser algum composto, alguma coisa na alimentação que está gerando algum desconforto e gerando essa dor. Pode ser uma preocupação, sei lá, Covid, ou problemas financeiros, como é que eu vou seguir minha vida agora? Né? A gente muitas vezes põe a mão na cabeça, né? Meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Enfim. Eu até tô tocando, a gente tem essa mania muitas vezes de tocar num ponto, né? Ou, meu Deus, eu não posso ver isso, né? E isso normalmente nos explica os sintomas que a gente tem, não só com a micro, mas com a leitura biológica, entre outros. Que legal. Né? Que eu acho que é interessante falar. Eu sempre pergunto assim, aonde está a sua dor? É região frontal? É região occipital, temporal, parietal? Onde que está essa dor? Isso nos ajuda, não quer dizer que seja aquele problema, mas ajuda a gente a entender um pouco melhor essa dor, porque pode ser muita coisa, né? Como é que está a tua alimentação? Então você vai, mas o que tem a ver alimentação com a dor de cabeça? Tudo. Né?
Então, a gente tem o sistema vagal ligado ao intestino. Se o meu organismo está tentando combater um alimento ruim que eu comi e aquilo não está sendo bem digerido ou está atrapalhando o meu sistema, isso vai ter uma interferência no meu corpo, como uma dor de cabeça, enfim. Pode ser muitas coisas, não tem como dizer isto é a causa, né? E você vai, muitas vezes até com óleo essencial, tem pessoas que com hortelã-pimenta ou, né, ou passando na região já alivia. Agora, essa dor é uma dor simpático-tônica ou é uma dor, né, vagotônica? O que seria, né? Então, muitas vezes o lavanda, que já trabalha mais, né, no relaxamento, pode ser que alivie essa dor de cabeça. Né? São algumas dicas que a gente, ó, experimenta isso e veja como se comporta. Né? Onde a gente está ali diariamente num sistema de luta ou fuga, preciso lutar para sobreviver, né? Correr atrás, sei lá, perdi o emprego, o que eu vou fazer agora? Ou eu posso me esconder ou eu posso lutar. Correr E a gente entende muito isso quando a pessoa está falando, né? Tem gente que fala assim, eu tenho que matar um leão por dia. Exatamente. Então você percebe que a pessoa está larga aquela pessoa que está lutando, está ali em simpaticotonia direto. o Né? tempo inteiro. Gente, isso é da medicina, da nova medicina. Isso. Né? Como a gente falou, aquela questão da própria sinusite ou da rinite, né? O que você está farejando? O que você... Porque antes de ser um animal racional, a gente é um animal, né? É um animal. Então, a gente vai ter comportamentos biológicos, instintos arcaicos de sobrevivência, que a gente não tem como separar, né? Então, como você, vários cursos que a gente vai agregando informações, a gente vai tendo um novo olhar sobre aquela situação que vai me facilitar o entendimento daquilo. Então, quando eu estou inserido num meio biológico onde eu vivo, né? Depende, muitas vezes está chovendo e aquela falta de sol interfere no meu dia a dia, né, diminuindo a vitamina D, enfim, uma série de questões que vai nos mudando, né, que a gente tem que se adaptar. Então, tudo isso interfere em nós, de como a gente vai agir, de como a gente vai reagir diante de alguma situação, ou de algum problema físico, ou de uma dor, né? Tudo isso vai ter interferência porque a gente está nesse meio. Demais. E aí eu vou falar agora da psicossomática, que eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Você sabe por quê? Porque dor de cabeça tem muitas coisas. Eu não vou conseguir falar de tudo, assim, né? De pronto, vamos dizer assim. Mas a dor de cabeça, ela está muito ligada à preocupação, que você falou pra gente. Mas a preocupação, ela nos diz de uma pessoa que está muito no controle. Uma pessoa que não relaxa. Então, assim, por que a pessoa se preocupa? Ela ocupa-se antecipadamente. Porque ela não relaxa. Ela acha que ela pode resolver o problema dela e dos outros. E ela acha que se ela se mantiver tenso, atento, sabe, a todos os detalhes, não deixar nada escapar, um controle excessivo, então ele é o cabeça da situação, a pessoa, ela força muito esta questão da mente e a questão da musculatura da cabeça como um todo. E essa questão de ficar nessa tensão, ela faz com que essa cabeça, ela comece a doer mais. Então, nós precisamos, muitas vezes, aceitar não ser o cabeça da situação. Muitas vezes nós precisamos aceitar relaxar, nós precisamos aceitar descansar. É muito comum, sabe, Andressa, quando eu converso com pessoas que têm enxaqueca, eu falo assim, o que você faz para relaxar? A pessoa fica olhando para minha cara com a cara de incógnita. Tipo assim, como assim você está me fazendo essa pergunta? Relaxar? Fala, o que é relaxar mesmo? Então, geralmente, as pessoas que sofrem com dor de cabeça são pessoas tensas. Pessoas que não se permitem relaxar, não se permitem rir. Se você falar assim para a pessoa, vamos fazer um piquenique ali no parque. Que piquenique no parque? Você está vivendo aonde? Você não está vendo todo mundo passando aperto e não sei o quê, começa a passar lição de moral. Então, a pessoa ela não consegue relaxar nem na hora do sexo, nem para transar. Sabe? E aí a pessoa... E geralmente são pessoas que reclamam, por exemplo, que não têm prazer na vida. Prazer em vários aspectos da vida mesmo. Então, nós começamos a lidar, quando eu falo de enxaqueca, de dor de cabeça, nós estamos lidando com pessoas que estão muito no controle, que não se permitem relaxar,
que não nos permite ter momentos de descanso, momentos de besteirol, sabe? E assim, pessoas muito preocupadas. Então, a dor de cabeça nos diz também, eu falo que é uma coisa que eu já senti, viu, gente? Nos diz muito orgulho. Orgulho em que sentido? Tipo assim, uma contrariedade muito grande pode ser o gatilho da sua dor de cabeça. E a gente precisa começar a entender quando é que as minhas emoções são os gatilhos das minhas dores. Por quê? Porque as emoções você controla. Assim como você controla a alimentação. Então, quem está no controle da dor que você sente é você. E eu falei até uma coisa muito feia, pode me corrigir. Não é a sua dor, não é a minha dor, porque a gente tem apego com a doença, você já viu? Fala assim, a minha rinite, a minha sinusite, sinusite amada, que lida. E aí você fica nesse caso de amor com o seu sintoma aí, não precisa, né? Então, se você está, né, que são momentos transitórios, com enxaqueca, com dor de cabeça, com rinite, vamos começar a pensar quais são os gatilhos que fazem com que isso aconteça. Por quê? Porque nesses momentos, esses gatilhos eles precisam ser desfeitos, você precisa deixar alguns comportamentos para que você entre no estado de equilíbrio e pare de fazer as dores. Porque acredite, é cada um de nós que fazemos essas dores. Perfeito. Então, deu para entender aí? Quem falou da dor de cabeça? Dá o joinha, me avisa se deu para entender, senão depois a gente conversa, me manda direct que a gente conversa, gente. Gente, as lives vão ficar gravadas no meu perfil, mesmo que vocês sigam a Andressa, podem me seguir também. Estão lá no IG, no IGTV, mas eu vou ver se eu mando para Andressa, tipo um direct para que ela possa publicar, alguma coisa do tipo, no canal dela também, tá bom? Acho que era a Marta que tinha perguntado, né? Ah, legal, Marta, que bom. Mais alguma pergunta, Andressa? Olha, em relação à homeopatia ali, né? Muitos pacientes normalmente comentam assim, ou a gente fala muito, não sei se você já ouviu falar, a gente fala muito também, né? Eu já falei algumas vezes antes de conhecer a homeopatia. Tem que ir com calma, tem que ir tranquilinho, em doses homeopáticas, né? Então eu vejo que muita gente tem essa ideia de que a homeopatia precisa ser um tratamento muito longo para daí começar a ter resultado. E não tem ideia de que muitas vezes uma única dose já pode alterar, né? Ou trazer resultados. Desde uma questão de uma febre, então se for esperar achar um remédio homeopático para baixar uma febre, não, isso daí não vai servir como homeopatia, tem que tomar um antitérmico, né? Alguma coisa nesse sentido. A homeopatia pode ajudar em coisas agudas, em sintomas agudos? Na verdade, a homeopatia é mais rápida do que a gente pensa. A homeopatia ela é na velocidade da luz, na velocidade da energia, da frequência. É um negócio extremamente rápido. É muito interessante como as pessoas elas não entendem muito da homeopatia. O que demora na homeopatia é você completar o tratamento homeopático, porque é assim. A pessoa chega lá, Andressa, com 30 anos juntando coisa e adoecendo. E com comportamentos extremamente adoecedores. Aí, de repente, a pessoa quer que em uma gota ela resolva todos os problemas da vida. Aí não resolve mesmo não, meu filho. Mas não tem remédio homeopático, alopático. Só Jesus para fazer isso por você. E Jesus não é a terapia que vai vir aqui na Terra e colocar o dedo na sua carinha, não. Porque ele quer o seu esforço. Ele quer o seu melhoramento. Então, assim, acho bom a gente começar a mudar de opinião. Agora, a homeopatia é extremamente rápida, inclusive em casos agudos mesmo. Eu estava numa viagem agora no carnaval e um amigo me mandou mensagem que ele se trata comigo e falou: Paty, tô com crise de hipertensão, fui ao hospital, a médica me passou o remédio e tal, mas ela acha que a minha hipertensão é por tensão. Diz que eu tô tenso com alguma coisa. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí ele foi, me contou, parará, e eu lembro que eu passei para ele um remédio mais bobinho, esse eu posso falar, eu passei uma arnica. Eu falei, olha, compra essa pronta da Veleda, era final de semana, que era meio do carnaval. Aí eu falei, compra uma arnica, vai na farmácia Rosário, Pacheco, Drogazil, essas aí tudo tem. Compra a arnica da Veleda, você vai colocar numa garrafinha de água e vai tomar.
Passou coisa assim de umas 6 horas. Ele me mandou a mensagem. Pressão normalizada. Foi assim, ó, pum, rápido. Por quê? Porque a arnica naquele momento era indicada para baixar a pressão dele por causa do que ele tinha passado, do que ele tinha vivenciado, que tinha feito com que a pressão desequilibrasse. Então, assim, é uma coisa extremamente aguda, ele já tinha ido ao hospital, ele já tinha tomado remédio e não tinha feito efeito. E a médica falou, não posso te dar mais nada. Aí você vai falar, mas o remédio que ele tomou não pode ter feito efeito nesse período? Não. Se ele tivesse que fazer efeito, ele já teria feito há 2 dias de quando ele tinha ido ao hospital e ele não estava aguentando mais a dor de cabeça, a pressão na nuca e tudo isso, a pressão não baixava. A pressão estava a 18. Nossa. Não baixava, não baixava, não baixava. E ele me ligou e falou, me socorre. Eu sei que está no meio do feriado, mas me socorre. Eu falei, agora. Aí, a hora que entrou com a homeopatia, ele me mandou a mensagem, falou, Paty, tá 13 e tá baixando. Falei, vai dormir bem, vai relaxar, faz aí uma meditação, começa a fazer um processo aí de liberação dessas emoções que você tá retendo, que eu acho que não estão te fazendo bem. Ele falou, eu tenho certeza. E aí, rapidinho, se desfaz. Tosses, todos esses problemas agudos, gente, é muito rápido. O pessoal, não é promessa, eu sou muito cuidadosa, assim, sabe? Então, eu não gosto de falar de coisas muito complexas. Mas as pessoas que eu tratei com Covid foram muito rápidas. Muito rápidas. Porque logo no começo me mandaram mensagem, falou, Paty, deu positivo para Covid, o sintoma tá esse, tô com anosmia, tô com febre e tal, falta de ar tá muito leve ainda. A gente entrou com medicação, terceiro dia já acabou a anosmia, acabou febre, quarto dia, quinto dia a pessoa tava zero. Paty, vai servir para todo mundo? Não. Não. Porque cada um, é o que o médico, eu disse que o médico falou. Olha, para cada um vai reagir de um jeito. Então, assim, o mais interessante que as pessoas precisam entender dentro da homeopatia, primeiro, ela é muito rápida. Segundo, a homeopatia, ela vai olhar cada indivíduo de maneira integral, inclusive tudo que o meio biopsicossocial que ele vive, para que ele possa se recuperar de qualquer coisa que acontecer na vida dele de uma forma bacana. Agora, o melhor de tudo é se você conseguisse fazer um tratamento homeopático, seja com quem for, para tratar as suas predisposições. Porque quando você trata as suas predisposições, as coisas não chegam. Sabe? E aí você consegue lidar com a maioria dos problemas de uma forma muito legal. Agora, não existe mágica. Se você não quer tratar as suas predisposições, você não quer tratar os seus vícios de comportamento, os seus vícios emocionais que te fazem bem, mal e fazem você adoecer, aí é complicado. E eu tive que deixar muita coisa para trás. Aí, esse deixar muita coisa para trás, essa mudança que você faz na sua vida, isso demora. Mas o tratamento ali na chincha, na hora do pega para capar, homeopatia rápida. Na maioria, asma. Oi? Andressa, asma, você não tem noção, tanto que é rápido tratar com homeopatia. Tira com a mão, né? Tira com a mão, tira com a mão. Só que tem que acertar a medicação e tem que ir no homeopata bom. Exatamente. É o que a gente fala, né? O que acontece muitas vezes é essa questão de muitas vezes alopatizar a homeopatia, né? Porque normalmente, por que eu tô jogando, né? Fazendo essa analogia? Porque muitas vezes você tem para uma dor, um analgésico, para uma febre, um antitérmico, para uma inflamação, um anti-inflamatório. Então você consegue direcionar, teoricamente, né, na medicina tradicional, dessa forma. Já na homeopatia, existem as similitudes e tudo mais que a gente trata pela similitude, né? Não pelo contrário, não seria a medicina do contrário, né? Exatamente. Às vezes, assim, claro, você tem uma queda, muitas coisas vão ser eficientes, né? Um trauma ou teve uma cirurgia, querendo ou não, é um trauma, tem um corte, uma série de coisas, e você pode tomar, de repente, a gente indica os nossos pacientes para tomar arnica depois, para ajudar nessa questão de coagulação, a questão do roxinho que fica muitas vezes. Mas, claro, tem que ver como tá, o que está respondendo, o que aquele organismo está dizendo, né? Então, tem muitos homeopatas e homeopatas também que acabam alopatizando a homeopatia. Então, você chega no consultório muitas vezes, olha, eu estou com uma irritabilidade grande, com uma dor de cabeça, uma enxaqueca e o intestino preso. Então para o teu intestino você vai tomar tal coisa, vai tomar
fica ou vai tomar, deu outra irritabilidade, você vai Aí tomar outra. nesse momento o Hahnemann revira lá dentro da cova, né? Sim. Agora, e a gente muitas vezes fica ali com o paciente, às vezes 1 hora e meia, para tentar entender. Às vezes você fala assim: olha, ainda vou estudar mais o seu caso, eu já tenho em mente algumas substâncias homeopáticas que vão te ajudar, mas eu preciso de mais algumas informações, vou dar mais uma estudada para ver aqui. Porque às vezes aquela substância homeopática, vamos dizer assim, a minha dor de cabeça, no frio ela piora. Então, se eu tenho o cabelo molhado, aquilo gela a minha cabeça, ou no ar-condicionado do carro, eu sinto uma sensação que parece estar comprimindo a minha cabeça. Isso vai dar diferença entre um remédio homeopático ou outro, Totalmente. né? Então, Isso dá uma diferença, dá total diferença. Você sabe uma vez o que, que eu sentia? Eu falo em sala de aula que eu custei achar esse sintoma. E é um medicamento que, teoricamente, qualquer um usa. Eu sentia dor, me dava dor de cabeça quando eu saía para fazer caminhada no parque, por exemplo, estava esse tempo geladinho, aí eu prendi o cabelo e a orelha de fora. Andressa, essa parte da minha orelha doía tanto que me dava dor de cabeça. Por causa do vento, um pouquinho mais fresco. Andressa, mas era assim, tão enlouquecedor que às vezes eu estava no meio do parque, lá longe, que o parque aqui dele tem uns 9 quilômetros. Aí eu fazia assim, ó, de dor. Tudo que eu queria era voltar para casa desorientada, de dor. Mas a dor começava nas orelhas, aí ela começava a subir aqui na cabeça. E eu quase não sinto dor. Aí foi muito engraçado que eu procurei. Você acredita que eu achei em camomila que tem dor nas orelhas pelo vento frio? olha só, Nas orelhas, na orelha mesmo, não é na ouvida, na orelha, aqui, ó, nesse pedacinho aqui da orelha. tem umas Aí peculiaridades. tomei camomila e não senti mais. Eu falei, ai, que bom, graças a Deus. Porque, assim, era uma coisa que me incomodava sobremaneira, porque eu falava, poxa, eu quero fazer caminhada. Aí eu falava, eu não vou colocar uma faixa para fazer caminhada, mas algumas vezes eu coloquei, porque eu não dei conta. Então, Até se assim, existe a peculiaridade de alguns medicamentos que vão te ajudar nisso, né? e eu acho isso muito legal, porque na homeopatia você tem umas peculiaridades, assim, essa mesmo de dor, dor de cabeça que começa pelas orelhas por tempo frio, eu falei, mas gente, não é possível, e era uma coisa que me incomodava muito. Na homeopatia a gente consegue pegar, sabe, esses detalhes, que se você vai no médico normal, ele vai falar, tá, remédio para dor. E de Uhum. novo eu falo, não estou desmerecendo os médicos, é o que ele aprendeu. É dor? É, então é dor. Então vamos olhar a dor. E falando em dor ali, também se a gente for falar desse assunto, teria que ter uma outra live ou mais umas É 10, verdade. porque a dor é muito relativa, né? Muitas vezes essa dor que está Exatamente. sentindo não é que seja falsa, né? Mas que nosso receptor que está sendo ativado, o que é uma dor que como é que eu posso te explicar? Que está sendo através de um órgão que está comprimindo aquela região. De onde vem a causa dessa dor? Mesmo dor é um assunto muito complexo hoje em dia para a gente relacionar e simplesmente dar um remedinho para dor. Porque tem muitos casos que nem com morfina o paciente tem melhora na dor. Aí você faz um toquezinho com as mãos, né? Uma técnica, um reiki, uma microfisioterapia ou uma homeopatia, e fala assim, nossa, você tirou como se tivesse tirado com a mão aquela dor. Coisas que, de forma, né, pela alopatia ou, enfim, muitas vezes não consegue resolver, né? A dor, e a dor é uma coisa assim, que dentro da intensidade, quando você vai conversar com uma pessoa, você tem um termômetro, a febre você tem um termômetro. E assim, e aí vem também uma questão de sensibilidade. Então, por exemplo, uma dor que para uma pessoa é extremamente intensa, eu, Patrícia, tenho uma tolerância altíssima à dor. Então, dores assim muito fortes, eu falo, não, dá para aguentar. Então, assim, acho que uma vez, sabe, na vida, que eu tive que. Eu vomitei por dor. Mas quando eu fiz uma cirurgia que eu quebrei o pé. Aí Uhum. deram remédio, não passava, não passava. Eu não conseguia comer, o estômago revirando. Falava, vou dar remédio. Falei, é melhor você me dar remédio para náusea. Porque a dor era tão intensa, e eu sou daquela que eu fico quietinha. Aí a pessoa fala, tá tudo bem? Eu falo, tô com dor. Então, assim, pro outro fica extremamente complicado, entendeu? Uhum. E aí, a gente falando de dor, nós já vamos para 44 minutos de live. Da segunda live. Da segunda live. Tem uma amiga que toma morfina todos os dias há 10 anos e os médicos
Dizem que ela é um caso de estudo. Bruninho, beijo! Ele já acabou a live dele, já veio pra cá. Bruno, qual é o grande problema dessa questão da dor, né? Das pessoas que são viciadas em morfina? A gente estuda isso até na homeopatia com algumas medicações bem específicas, tipo o próprio morfino, né? Que é as pessoas que são viciadas na medicação. E assim, as dores realmente elas são intoleráveis. Eu tratava uma pessoa, Bruno, que ele tinha um acesso profundo aqui, ó, porque ela já chegava no hospital atrás da morfina. E causa um vício violento. Por quê? Porque a gente tem que entender o que é a dor, o que é a dor física e o que é a dor emocional. E quando ela volta da morfina, sabe? Quando ela volta da morfina, o que acontece? Ela tem que lidar com a dor emocional dela, porque aí vem a consciência, que a morfina te tira do eixo, né? Quando você vem à consciência, aí você sente a sua dor emocional, e aí você tem que tomar morfina de novo. Então, tem uma pessoa que eu tratei muito parecido com isso, Bruno. Me mandaram exatamente para isso, quem me mandou foi o pessoal do hospital. E quando eu fui tratando o emocional, ela ficou com raiva de mim. Ela ficou com muita raiva de mim, porque eu falei que ela precisava resolver algumas coisas e tal. Aí teve um dia que ela rodou a baiana no consultório, assim, né? E falou assim, eu quero continuar com a minha dor, você não entendeu? Falei, beleza, você quer se vitimizar com a sua dor, você pode se vitimizar. Eu não posso fazer nada para lhe ajudar. Quem tem que ajudar você é você mesmo. No dia que você quiser, eu tô aqui para ser sua parceira, eu te trato de graça. Ela saiu pisando duro do consultório, foi embora. E assim, por quê? Ela não queria sair da dor, porque com a dor ela manipulava mãe, filhos, ex-marido, até os médicos. Deus me livre, mas muita gente é assim. É uma forma de manipulação muito doentia, mas que acontece num volume muito grande de pessoas. E até eu dava as medicações, ela não tomava, ela sumia. Muitas você falou em relação a essa questão de vestir, essa questão do eu tenho a dor, né? Essa camisa que as pessoas vestem com força, né? Não, mas o médico falou, é uma doença autoimune, eu vou conviver com isso pro resto da minha vida. O que você veio buscar aqui, então? Né? Eu estou disposta a te ajudar, né? Te mostrar alguns caminhos. E o primeiro deles eu digo, começa tirando isso do teu dia a dia. Eu tenho essa dor. Tira isso, muda a tua percepção diante disso. Você está não duvido, acredito que você está sentindo essa dor, mas muda esse ponto de vista, né? De dizer que eu tenho. Então tira, se liberta disso, porque muita coisa a gente precisa enfrentar, como você falou. Enfrentar dores, a gente coloca máscaras ou acaba tapando, digamos assim, o sol com a peneira para não enfrentar, né, determinadas questões. E se você corre um risco de perder alguém, ou da tua família não ficar mais em cima de você por causa daquela dor, se você se curar disso, como eu falei na outra live ainda, você pode buscar outras coisas que vão chamar a atenção dessas pessoas, mas de forma benéfica para você. Com certeza. Né? Exatamente. O Bruninho colocou um comentário aqui bem pertinente da amiga, que essa amiga dele que tem muita dor, ela tem muita dor e várias doenças autoimunes. As doenças autoimunes, quem assistiu... Gente, agora vai ter que ser assim. Vocês vão ter que assistir a live do Bruno para assistir a live com a Andressa, para vocês entenderem tudo, entendeu? Vamos fazer um curso de homeopatia só de live. Então, assim, nas doenças autoimunes, nós temos um nível de adoecimento que a gente chama de cancerinismo. O que é isso? É a pessoa que ela sofre calada. Então, certamente ela tem muitas dores internas, geralmente nas doenças autoimunes isso acontece muito. Ela tem muitas dores internas, e aí essas dores internas, elas refletem no corpo em forma de manifestações dolorosas. Ou em doenças autoimunes. O que é uma doença autoimune? É uma doença que você mesma age contra você. O seu sistema imunológico, ele age contra você. Então, no momento em que você começa a se punir, autoimune é tipo uma autopunição.
É um autocastigo. E uma doença autoimune, ela cabe muita reflexão, sabe? Numa doença autoimune ou num câncer, sabe? Todas as doenças cabem reflexões, mas essas eu acho que são mais pesadas, são mais difíceis, né? Eu acho que aí é muita dor, porque existe uma dor ali na alma, uma dor muito intensa, e ela precisa ser resolvida. E quando você dá vazão e deixa isso sair, a pessoa ela bota a voz para gritar, para jogar aquilo fora, ela começa a sentir alívio. E uma das coisas que a pessoa precisa fazer é começar essa questão do autocuidado, do auto-amor e do autoconhecimento, que é o que eu tinha falado lá atrás. Qualquer curso que você faça, qualquer um, por isso que eu vou lançar o curso que vai chamar Eu Mais, Eu Somo, que é justamente para falar disso, para você entender a sua dor e você se entender e arrumar os mecanismos para que você fique bem. Porque, meu Deus, nós não precisamos de muletas, a gente precisa evoluir enquanto ser humano, melhorar enquanto ser humano, sabe? E se libertar disso. E aí sim, expandir isso para outras pessoas. Porque. Pode falar. Pode continuar. Nós só temos mais 10 minutos de live, mas pode falar, a gente tem que encerrar. Não, aproveitando esse gancho, então, né, que você estava comentando, a gente discute em muitos outros cursos essa questão dessa hierarquia, né? O nosso corpo, durante a formação embriológica principalmente, inicialmente, né, vem a formação das mucosas, um pouquinho junto ali com o sistema nervoso, né? E depois a formação musculoesquelética, né? Então, quando você tem uma dor física, seja uma dor de cabeça, uma dor de fibromialgia, essas doenças autoimunes que não são, né, da nova medicina germânica, teu corpo não vai criar nada. Ele está querendo te mostrar que algo está errado, ele está te dando algum sinal de que alguma coisa. Muitas vezes, aqui, essa disfunção. Porque diante dessa percepção, não, mas enfim, é emocional? Não, não se baseia em físico e emoção. É além disso, como uma toxina pode gerar um problema, uma disfunção no organismo, um remédio, um excesso de medicação, uma onda eletromagnética, aquela luzinha da televisão que fica ligada no teu quarto, atrapalhando o teu sono, fazendo uma disfunção no eixo hipotalâmico adrenal, enfim, é uma série de consequências. Então, existe uma hierarquia que você começa a entender quando você entende, de certa forma, que existe algo acima do físico ali, do músculo, da ação, da reação, o sistema nervoso autônomo atuando. Eu gosto de dar um exemplo que, por exemplo, se você recebe uma ligação 3 horas da manhã, ninguém te liga para conversar 3 horas da manhã. Você toca o telefone e você dá um pulo da sua cama, teu coração acelerado. Não mandou essa informação. Foi teu sistema nervoso autônomo. Né? Opa, atenção, horário, perigo, né? O que pode acelerar? Então, você vai ter uma resposta fisiológica mediante algo externo, né? Para daí você ter a reação de pular e daí você pegar o seu telefone. Então, que informação vem antes? O que vem antes? O que precede essa ação de eu acordar e levantar e pegar meu telefone? Né? Então, tudo isso... muitas vezes essas questões de problemas de doenças autoimunes, aquilo que eu fico guardando, aquilo que eu fico remoendo, que eu fico engolindo e não vou colocando para fora, o meu corpo vai sentindo isso. Eu vou colocando essa sujeirinha para debaixo do tapete, né? Chega uma hora que vai ficar alto esse tapete. Vai explodir. Ele vai explodir. Então, para mim, a minha crença diante de tudo que eu estudei, eu não acredito que aquela doença é pro resto da vida. Se ela começou do nada, vamos dizer, aos 35 anos, eu começo a ter uma doença onde está tendo uma desmineralização ou uma diminuição da massa muscular, eu vivi. O que aconteceu comigo antes disso? O que precedeu a esses sintomas? Que eu comecei a responder que meu corpo foi isso. Que caminho você percorreu até chegar lá, né? Exatamente. O que eu fiz antes disso que está me levando a esses sintomas? Espera aí, deixa eu voltar um pouquinho antes, então. Então, é isso que a gente precisa observar. E como você falou, com esses cursos de autoconhecimento, né? Não para ninguém ser terapeuta, mas para entender com o nosso corpo tudo que está relacionado a isso. Né? O que a gente vai responder diante dos problemas ou dos conflitos que a gente vive no dia a dia e que vai trazer uma dor física. Como a gente fala muitas vezes, né? Eu tô com os nervos à flor da pele. Então, a pele
é um local de contato, esse meio externo do meio interno, né? Que vai nos ajudar a entender muitas coisas, que vai nos permitir esse acesso, né? Entrar no corpo do paciente, de certa forma, com esses toques, que vai dar muitas respostas. Assim como funciona a acupuntura há 5.000 anos. Exato. Andressa, vamos precisar chegar às nossas considerações finais. Vamos. Oh, quero agradecer demais a presença de todo mundo. Esse papo com a Paty foi um papo dobrado, né? Tem muito assunto. Quero convidar vocês para me seguir nas redes sociais, seguir a Andressa, que tem esse conhecimento fantástico. Eu acho esse negócio de microfisioterapia um negócio assim fascinante. Que pena que você mora longe, mas ainda vou visitar você. Porque eu acho assim que é um tratamento tão completo, tão maravilhoso, e eu acho assim que as pessoas elas merecem se tratar e se tratar com qualidade, sabe? De verdade. Então, eu gostaria de chamar o pessoal para seguir tanto a mim quanto a Andressa, para que a gente possa fazer essa parceria, sabe? E aprender todo mundo junto, disseminar esse conhecimento delicioso das terapias complementares. Não é alternativa. A alternativa é ou faço isso ou faço aquilo. Não, são complementares. E vou usar aqui um minutinho para divulgar que quinta-feira tem o live às 17h07 na Universidade Católica de Goiás. A gente vai falar sobre essas frustrações que a gente passou aqui hoje do mundo digital. Que a gente tenta fazer uma coisa e não dá certo, mas até que dá. E segunda-feira eu vou fazer com uma fisioterapeuta pélvica, especialista em fisioterapia pélvica. Nós vamos falar de saúde pélvica. E aí também vem assunto, hein, gente? Andressa, gratidão por ter me convidado. Acabou sendo no meu canal, mas eu vou marcar você para que seja publicado lá no seu também. E gostaria das suas considerações aí finais. Eu agradeço, né, a você por ter aceitado o convite. Muitos que me conhecem sabem a minha dificuldade de falar em público, então eu quero dizer o quanto a microterapia mudou, transformou a minha vida. E lá eu pude conhecer outros profissionais encantadores com outras técnicas que eu não trabalho, que falaram principalmente da homeopatia, como o Afonso sempre falou em aula. E é um outro mundo que me encantou muito, que eu pude ajudar muitas pessoas com esses conhecimentos. Então, fico muito feliz de ter conhecido, né, você, Patrícia. Admiro uma personagem muito, vejo nas redes sociais. O Bruno mesmo, acho que é um fã seu, né, que fala dessas questões, o quanto nos ajuda, né? Então, eu sou muito grata por você ter aceitado, pela força que você me deu. Muitos sabem que é um desafio muito grande o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu nunca fiz vídeo no Instagram, né? Eu faço vídeo, mas não falo nada. Fico muda, calada, não falo nada. Então, o quanto transformou a minha vida para eu estar aqui diante de vocês e estar falando, conversando. Parabéns, você foi excelente. Olha aí, ó, o Bruno, que é ator, top, sabe? Diretor, tá aqui te elogiando sua performance. Então, assim, tá aprovadíssimo. Faça mais. Preciso fazer mais, preciso fazer mais. Essa será a primeira de muitas, né? Terão muitos Assim papos de Paty ainda, encontros profissionais que possam agregar e mudar a vida de muitas pessoas. Esse é o meu objetivo. Eu estou muito feliz da gente ter tido esse momento. Gratidão. Que a gente possa estar juntas aí em outros momentos e que esses conhecimentos possam ser disseminados. Pessoal, siga a gente aí nos nossos perfis e vamos disseminar conhecimento, já que a gente está nesse momento de recolhimento e não quarentena, então, que tal a gente aprender um pouquinho junto, né? Gratidão, Deus abençoe, beijo no coração, paz aí na casa de cada um de vocês e até o próximo Papo com a Paty. Beijo. Beijo, gente, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.